Aliás, falando nisso, toda tristeza é depressão? Quando que eu sei que saiu da tristeza, virou depressão? Eu mesma consigo ter essa percepção ou não? Precisa ser um profissional? Como é que é esse limite entre os sofrimentos naturais inerentes à vida? Uma ansiedade é natural, por exemplo. Eu me lembro, só parênteses, primeiro podcast que a gente fez aqui. Gente, meu coração tava na boca, vocês não estão entendendo. Mas eu não posso ir lá pro consultório do Saro e falar: "Estou com ansiedade, me dê um remédio". Acho que faz parte do momento. Quando que eu sei que saiu do normal, do sofrimento normal da vida e foi para o patológico? Inclusive a questão da linguagem, Lara, que você entende muito bem, ela também contribui muito para isso, né. Então, as pessoas igualaram, né, a palavra ansiedade, ela é utilizada tanto para ansiedade patológica quanto para ansiedade normal, né. Uhum. Então, o que que seria uma ansiedade normal? A gente precisa dela até certo nível, porque ela nos leva para um comportamento de preparação e cautela. Alerta, assim. Isso. Então, por exemplo, está vindo uma prova de concurso, está vindo uma entrevista de emprego. Eu tenho que ficar um pouco preocupado, ou até certo ponto preocupado, porque isso vai me fazer, por exemplo, deixar de ir numa festa e ficar em casa estudando. Então, Perfeito. eu tomei uma decisão baseada na preocupação que me ajudou naquela performance, naquele desafio que eu vou enfrentar. Então, gerou preparação e cautela, funcionamento está normal, a persistência também, né? Logo depois da prova, logo depois da entrevista, ela diminui, né? Então, não teve impacto funcional, não permaneceu depois que o estímulo passou. E também não gera sintomas físicos suficientemente fortes para me atrapalhar, né? Então, isso é E ansiedade normal. e foi proporcional ao estímulo, né? Hum. Perfeito, proporcional ao estímulo. Patológico, aí eu já sou aquilo fica tão desproporcional, né, e os sintomas são tão intensos e a preocupação é tão exagerada, que o que acaba gerando é um comportamento, né, de esquiva, eu fujo daquilo que eu tenho que fazer, ou paralisação. Eu não sou capaz de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, impacto funcional. Não consegui fazer, atrapalhou a minha vida. Eu tinha que ir para entrevista de emprego, tô precisando de dinheiro, tô precisando de emprego, minha família vai sofrer com aquilo e mesmo sabendo que eu quero aquilo, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então aí eu tô diante de uma ansiedade patológica. Aí lógico, né, se você for lá para o critério diagnóstico mesmo, você tem uma série de doenças que formam esse guarda-chuva chamado ansiedade. Então você Hum. tem fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, uma série de doenças diferentes que são tipos diferentes. Mas se eu tivesse que colocar para a pessoa, né, ter uma noção, porque o identificar é importante que ela vá a um profissional, né, porque ninguém é obrigado a saber ainda mais sobre si mesmo, né, é mais difícil, assim, de conseguir identificar. Mas começou a gerar esquiva e paralisação, você começou a fugir das coisas, né, por Uhum. exemplo, você tem que gravar aqui o podcast, né, que é o seu trabalho. Aí você chega, tá passando tão mal, você fala: "Ó, não Não vou dou conseguir, conta. Arthur, grava sozinho". Aí você Entendi. começa a faltar várias vezes, aí você pode perder o emprego e assim vai. Tristeza. É o mesmo tipo de pensamento. O critério dos critérios diagnósticos que a gente tem hoje leva muito em consideração isso, é permanência, proporcionalidade e funcionalidade, Então é né. natural que eu esteja de luto, muito triste, por exemplo, durante um tempo razoável, dependendo da proximidade da pessoa, eu não preciso de um psiquiatra por causa disso. Exato. Até porque a tristeza faz parte da vida também, É. né, então E sintoma neurovegetativo, né, principalmente na depressão, que é sono e apetite. Então, a Hum. pessoa pode estar triste, mas não costuma afetar o sono, né, tem graves insônias ou emagrecer e tal. Então, esses sintomas de sono e apetite também indicam a doença. agora, por exemplo, você comentou do luto, né, existe um tempo uma dúvida que surgiu, assim, tá, a pessoa, sei lá, um ente morreu e tal, você obviamente vai ficar de luto ali, né, pela proximidade da pessoa, mas existe um tempo, mais ou menos assim, que a gente possa estimar para esse luto passar aí e não ser, sei lá, algo patológico? Como é que a gente consegue mais ou menos metrificar isso, assim, para você saber se a pessoa realmente ela tá num quadro depressivo ou se ela só tá triste mesmo? Quando você pega lá os critérios diagnósticos, eles tentam te dar um norte em relação a isso, né. Antes era 2 meses, né, aí Uhum. eles tentaram agora diminuir isso para algumas semanas, mas foi uma medida até bastante criticada. Sim. E sempre assim, sempre há muita crítica em
em relação a esses critérios diagnósticos. Então, você tem, por exemplo, o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria. É o documento mais respeitado no mundo. E tem o CID também, que estava o CID-10, agora nós estamos no CID-11. E eles propõem critérios. E eles recebem muitas críticas, e várias delas são válidas, inclusive essa do luto, por exemplo. Só que eu costumo jogar essa responsabilidade para o profissional. Profissional que decide. Porque assim, o critério diagnóstico, ele é um objeto inanimado, assim. O que vai determinar é como você vai fazer uso dele, né? Então, você é o profissional que está diante da pessoa. O objetivo do critério, eu entendo. Eles tentam achar, primeiro, uma linguagem universal. De tal modo que se eu pegar um estudo lá dos Estados Unidos, da África, da Europa, quando a pessoa fala assim, pacientes com depressão, aí todo mundo está falando dos mesmos critérios diagnósticos. O objetivo é chegar nessa Colocar todo mundo na mesma página ali. Isso. Você fazer estudos e chegar em mais conclusões científicas. E outra coisa também que é o objetivo deles, que aí a gente pode discutir, que é tentar fazer com que todo mundo que tenha sintoma relevante que causa sofrimento seja tratado. Então, nessa tentativa de você pegar todo mundo que tem sintoma, você acaba pegando também pessoas que não teriam sintomas suficientes. Mas o alvo é não deixar ninguém que precisaria ser tratado de fora. Pecar por mais. Exato. Entendi. Você falou da ansiedade. Uma coisa que me veio na cabeça é que... Acho que é um pouco do estereótipo do ansioso, assim, né? Quando você falou que o cara ansioso, ele trava num momento ali de pressão, né? Mas na minha cabeça, o ansioso, sei lá, é aquele cara que opera na bolsa de valores, entendeu? Fuma 3 maços por dia e se entope de café. E fica com o Esse pé é o assim. estereótipo. É isso. Fica tremendo, entendeu? Rói Pra a mim, unha até o... Isso então não é ansiedade? Ou é Não, também? também. São vários critérios, né? Então, um é a agitação psicomotora e sintomas físicos, né? Tremor, taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, que é sentir o coração batendo forte, sudorese, insônia, né? Tem vários critérios. Então, você precisa preencher uma certa quantidade de todos os critérios que tem lá. Mas você pode ter ansiosos diferentes, né? Entendi. Que tem um critério, o outro não tem, e ainda assim você... Qualquer